Olá, meus amigos. Hoje a nossa reflexão será em cima do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo traz algumas frases e passagens de Jesus que talvez em um primeiro olhar a gente ache muito estranha. Ele já começa dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Se a gente entender cada palavra ao pé da letra, vamos achar muito difícil imaginar Jesus dizendo essas palavras. Kardec nos pede para levar em consideração que tudo o que foi escrito foi após a morte de Jesus e que talvez uma palavra ou outra não foi bem empregada para traduzir o seu pensamento. Analisando, a gente também chega à conclusão que esta era uma forma enérgica de fazer o povo da época entender que o Evangelho do Reino era uma nova forma de ver a vida. Então Jesus estava trazendo para a gente uma doutrina de amor, uma doutrina de compreensão. E isso para um povo que ainda estava acostumado a se utilizar do olho por olho e dente por dente. Ele estava nos apontando um novo modo de comportamento. Um modo que contrariava todas as convicções da época. Ele estava trocando o olho por olho por, se alguém bate em uma face, dá a outra face. Quando Paulo se tornou seguidor do Cristo, ele aborreceu ao seu pai. Porque o seu pai tinha planos para ele. Lhe deu uma educação esmerada para que ele fosse um doutor da lei, para que ele trabalhasse no sinédrio. E aí Paulo resolve seguir aquele carpinteiro que morreu na cruz. O pai ficou muito aborrecido. Mas isso não fez com que Paulo deixasse de amar o seu pai. Ao contrário, ele passou a amar muito mais. Por quê? Porque ele entendeu o amor que Jesus estava pregando, o amor que Jesus estava ensinando. Quando Jesus diz para aborrecer pai e mãe, ele não quer dizer aborrecer de revidar. Ele quer dizer aborrecer os antigos costumes, trocar o grito pela compreensão. Quando fazemos isso no nosso trabalho ou dentro da nossa própria casa, no lugar de discutir, a gente cala, talvez a gente esteja aborrecendo aqueles que amamos, porque talvez o outro esteja aguardando, esperando que a gente faça o mesmo. Então, quando a gente muda um comportamento difícil por uma virtude, aqueles que ainda cultuam a agressividade, a intolerância, se sentem aborrecidos, porque a gente já não está mais compactuando com aqueles antigos sentimentos. Tem um outro item que diz para que a gente abandone pai, mãe e filhos. E quando a gente lê isso, pensamos que é uma contradição, porque em outra ocasião o próprio Jesus nos diz para honrar pai e mãe. E agora diz o quê? Para a gente abandonar? Quando ele nos chama para trabalhar em sua seara e diz para abandonar nossos entes queridos, não significa deixar os mesmos para trás, ao sabor da vida, porque aí seria falta de caridade. Algo que ele sempre pediu que tivéssemos um com o outro. Isso quer dizer que devemos dar mais importância à vida espiritual que à vida material. Se pensarmos um pouco, vamos ver que a gente está o tempo todo preocupado com o trabalho, com as contas, com as compras, o que comer. A gente esquece até do que a gente diz no Pai Nosso, que é dizendo a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia é para aquele dia. Nós precisamos aprender a estar encarnados, mas trabalhando o nosso íntimo para a vida futura, a verdadeira vida, a vida espiritual. É isso que Jesus nos convida, a renovação espiritual. E tem um item que eu acho mais difícil ainda de entender, que é não vim trazer a paz, mas a espada. Ora, nós sempre aprendemos que Jesus é o príncipe da paz. Morreu na cruz pedindo perdão para seus algozes. Foi a personificação da doçura, da bondade. Não parava de pregar o amor ao próximo. Então, como entender essas palavras? Toda ideia nova gera oposição. Nenhuma é implantada sem luta, mas a luta, neste caso, é conosco mesmo.
Porque apenas nós podemos decidir pelo momento de usar a espada do conhecimento evangélico. Essa luz que nos tira a cegueira, que nos conduz a Deus. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é sem esforço que vamos conseguir isso. Por isso Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Ele veio nos tirar da mesmice, de sempre fazer os mesmos erros. Essa luta é individual. Ninguém pode fazer pelo outro, nem mesmo a mãe pelo filho. Mas também não quer dizer que a gente não pode aprender um com o outro, né? E essa é a nossa missão na Terra. Usar a espada do conhecimento para nos melhorarmos e ajudar os nossos semelhantes. Como disse Paulo na carta aos Hebreus, ponde de lado todo impedimento. Pôr de lado todo impedimento é a gente cortar com a espada que Jesus nos deu do conhecimento tudo aquilo que não nos serve mais e segui-lo e continuar dentro dos seus ensinamentos. Emmanuel complementa dizendo assim: e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Está no livro Fonte Viva, na lição número 12. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana tranquila e abençoada. Fiquem com Deus.